Tudo bem com vocês? Todo mundo está feliz, né? Que essa semana é uma grande semana, semana de prova. Não temos lista semanal, infelizmente, né? Eu sei que muita gente está com saudade da lista, mas semana que vem ela volta. A gente falando de lista semanal, eu não sei, acho que eu já deve ter comentado com vocês, mas é importante comentar de novo. A lista semanal, ela vale um ponto, né? Vocês já sabem, né? Um ponto em cada avaliação. E conforme eu vou corrigindo as provas, eu percebo, assim, eu não sei quem fez a lista ou não, isso eu só vou computar no final, né? Mas eu percebo que a lista, ela, para muita gente, ela faz falta, entendeu? Apesar de eu não saber ainda quem fez a lista ou não, mas eu vejo assim que eu corrijo a prova da pessoa, né? Eu vejo a nota dela, eu percebo, olha, se ela fez a lista, então dá para tirar excelente, então se ela fez a lista, dá para tirar bom, então dá para tirar regular, então eu vejo que a lista, para muita gente, acaba sendo importante, né? Ah, professor, mas o senhor está falando disso agora, que já passou. Não, mas aí na terceira avaliação, quem ainda não fez a lista, na terceira avaliação, tente se empenhar para fazer todas. Até porque a lista semanal, ela prepara você para a prova. Então, quem fez a lista semanal, todas dessa segunda avaliação, vai perceber que na hora de revisar, muita coisa você já sabe por causa da lista semanal, porque ela puxa você para estudar mais, né? Mas, enfim, a prova, ainda não acabou o conteúdo da prova, né? O que vai cair na prova é até o conteúdo de hoje. Então, não esqueça, a prova vai até hoje. Então, tudo que a gente der hoje pode ser que caia na prova, tá bom? Muita gente, às vezes eu passo o assunto da última aula antes da prova, e eu percebo que muita gente erra, porque eu acho que muita gente pensa que não vai cair na prova, né, por ser na última semana. Mas vai, tá? Então, não pense assim, pense que vai cair mesmo, estude até o último assunto, do início até o fim. Mas, afinal, qual vai ser o assunto de hoje? Gente, o assunto de hoje ele é muito, mas muito importante, não só para a segunda avaliação, mas também para a terceira avaliação. Então, entenda ele legal, que aí você não vai ter dificuldade tanto na segunda quanto na terceira, tá? Então, já anote aí, hoje o assunto é importante para a segunda e para a terceira avaliação. Muito, muito importante, tá? Mas, afinal, o que a gente vai ver hoje? O assunto de hoje vai ser esse daí, ó. Nós vamos ver primitivas. Mas, afinal, o que é uma primitiva? Gente, primitiva nada mais é do que uma antiderivada, digamos assim. O que você está acostumado? Eu te dou uma função, aí o que tu faz? Tu deriva ela. É isso que você faz? Aí já usa as regras de derivação e tudo mais. A primitiva é como se fosse o contrário. Eu te dou uma função e eu não quero que você derive ela. Eu quero que você ache uma outra função cuja derivada é aquela. Entendeu? Por exemplo, se eu te der uma função posição, aí eu te peço assim, olha, calcule a função velocidade, né? Inclusive na prova caiu isso. Aí o que você tinha que fazer? Você tinha que derivar a função posição e você achar a função velocidade. Ou então eu te peço a função aceleração. O que você tinha que fazer? Derivar a função velocidade, achar a aceleração. Agora vamos supor que eu te desse a função velocidade já e te pedisse a função posição. E aí, como é que ia ser? Aí você ia lembrar, bom, velocidade é a derivada da posição, né? Mas eu te dei a função posição, não te dei a função, eu te dei a função velocidade, não te dei a função posição. Eu quero a função posição. Mas aí o que você tem que pensar? Eu tenho que pensar numa função que, derivando ela, vai dar a função velocidade. Então, nem sempre na vida real, né, você vai ter uma função e você quer a derivada nela. Não, às vezes é o contrário. Aliás, muitas vezes é o contrário. Eu te dou uma função, mas você quer a outra função que derivando daquela, entendeu? Então, isso é uma primitiva, ou uma antiderivada. Mas não se preocupe que a gente vai ver na aula de hoje com mais detalhes isso daí, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos definir. Então, olha só. Uma função f, aqui eu estou colocando como f maiúsculo, tá, gente? Ela é uma primitiva, ou também se chama de antiderivada, de uma função f minúsculo, isso em um intervalo, né, num domínio, no intervalo, se a derivada de f maiúsculo é igual a f minúsculo. Tá? Então, se você deriva uma função e dá uma outra função, você pode dizer que aquela, antes de derivar, é a primitiva da que deu. Tá? Mais ou menos isso. Então, calma lá, que vamos para o exemplo que fica mais fácil de entender. Ó, praticamente o assunto de hoje é isso. É só isso, é antiderivado. Então, eu te dou uma função, tu quer saber a outra função que derivando dela. Então, olha só. Determine a primitiva de cada uma das funções abaixo. Então, ó, item A, f de x igual a 3. Então, vamos lá, vamos ver se vocês já entenderam esse assunto. Olha, a minha função aqui, ó, f de x é igual a 3. Eu quero que você me diga qual é a primitiva dela. O que é primitiva? Você tem que pensar numa função cuja derivada vai dar 3. Que função é essa? 3
3x, né? 3x, olha só. Quem seria a primitiva dessa, que eu vou representar como f maiúsculo? A primitiva dela seria 3x. Por que 3x? Porque se você deriva 3x, vai dar o quê? Vai dar 3. Então, ó, se eu derivar o f maiúsculo, eu vou estar derivando 3x, né? Ó, derivando 3x. Só que qual é a derivada de 3x? É 3. Só que quem é 3? É essa f aqui, ó, f minúsculo. Ou seja, essa função aqui, ó, 3x, é a primitiva dessa. Por quê? Porque se eu derivo essa, dá isso daqui. Deu para entender? Bem fácil, né? Então, isso que é primitivo. Então, ó, eu posso escrever aqui que f maiúsculo é primitiva, ou então antiderivada, da f minúsculo. Só. Acabou. Professor, isso vai cair na prova? Vai, isso vai cair na prova. Tá? É isso daí mesmo. Vamos lá. Letra B agora, né? Tá, deixa eu passar logo o slide para a gente ver o B, o C, o D, o E. Vamos lá. Tá aí, ó. Tem tudo isso daí. B, C, D, E. Oi? Fala, Carlos. Pode, Carlos. Vem aqui no microfone, por favor, Carlos, que essa pergunta é muito importante. Vai lá, Carlos. Fala teu nome, teu curso. Bom dia, meu nome é Carlos, de Engenharia em Telecomunicações. Queria saber se uma função ela pode ter mais de uma primitiva. Tá, olha, a pergunta do Carlos ela é muito importante, por isso que eu pedi para ele vir no microfone. Tá, olha só, eu falei para vocês que 3x é uma primitiva dessa, né? Porque derivando essa dá essa. Aí o Carlos perguntou, professor, pode ter mais de uma primitiva, ou seja, pode ter uma outra função cuja derivada dá 3? O que vocês acham? Sim, me dá um outro exemplo aí. 3x mais c, ou melhor, 3x mais, vamos colocar um número por enquanto, né? 3x mais 1, por exemplo. 3x mais 2, 3x mais 5. Então, olha lá, Carlos. Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, 3x mais, colocar aqui o mais 2, por exemplo, né? Quando eu derivasse essa função f aqui, né, o que ia acontecer? Eu ia derivar isso daqui, ia dar 3, eu ia derivar o 2 e ia dar 0. Só que 3x mais 2 é a mesma função que só 3x? Não, são funções diferentes. Né? Porém, as duas são primitivas dessa daqui. Que quando eu derivo tanto só o 3x quanto 3x mais 2, vai dar 3. Então, a resposta é sim. Você pode ter mais de uma primitiva. Aliás, você pode ter infinitas primitivas. Porque qualquer constante que tu colocar aqui, constante real, por exemplo, coloca aqui mais 1, mais π, mais 3,14, mais 3,6, sei lá, qualquer constante que tu colocar aqui, quando tu derivar, vai vir para cá. Por quê? Porque a derivada da constante vai ser 0. Então, qualquer constante C aqui, real, ainda vai ser uma primitiva. Então, a resposta é sim. Não existe só uma, mas infinitas primitivas para a mesma função. Deu bem, Carlos? Palmas para o Carlos, por favor. Muito bem, professor, mas será que só existe esse tipo de primitiva? 3x mais uma constante geral? A gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas, por enquanto, segura essa pergunta aí. Tá, vamos para o item B. f de x igual a 2x, vamos lá. f de x igual a 2x. Vamos lá, qual é a função que derivando vai dar 2x? Ou pelo menos uma das funções, né? Qual? X quadrado. X quadrado serve, né? Olha só. Se o f de x é igual a x ao quadrado, quando eu derivo essa daqui, vai voltar para cá, para 2x. Então, posso dizer que essa daqui é uma primitiva dessa. Porque, olha só, se eu derivar essa f maiúsculo, eu vou estar derivando o x ao quadrado. E quando eu faço isso, eu tenho 2x, que é a minha função. Então, pronto. f de x igual a x quadrado é uma primitiva de f. Só. Claro que tem outras primitivas, né? X quadrado mais 1, x quadrado mais 3, mais 5, mais 10, mais 1,5. X quadrado mais qualquer constante real também vai ser primitiva de 2x. Okay? Letra C. Vamos ver qual é o item C do nosso slide. Ou então deixa eu olhar aqui logo. Peraí. Tá, 6x quadrado mais cosseno. Vamos lá. 6x quadrado mais cosseno. Olha lá, perceba que está ficando difícil, né? 3x quadrado mais cosseno. Vamos lá. E agora, gente? Pensa aí numa função cuja derivada dá 3x quadrado mais cosseno.
Qual? X ao cubo mais seno. Muito bem. Então, olha só, uma primitiva dessa função aqui vai ser a função x ao cubo mais a função seno. Por quê? Se eu derivar essa função aqui, ó, a derivada de x ao cubo, 3/10, vai ficar 3x quadrado. A derivada do seno é o cosseno. Então, eu posso afirmar que essa daqui é uma primitiva de f. Uma das primitivas, uma das infinitas primitivas que existem, né? Tá, então bora só derivar aqui rapidinho. Ó, a derivada disso daqui vai ficar a derivada desse, que é 3x ao quadrado, mais a derivada do seno, que é o cosseno. Só que 3x quadrado mais cosseno é a própria função f minúsculo. Então, sim, de fato, essa daqui é a primitiva dessa. Ok? Tá, vamos lá. Professor, isso aqui dá muito fácil. Passe uma mais difícil. Calma que vai ficar mais divertido aqui. Tá aí. Menos 2 seno de x. É o item D. Vamos lá. Menos 2 seno de 2x. Vamos lá. Alguém já pensou? Uma função que derivando vai dar menos 2 seno de 2x? Qual? Cosseno de 2x. Muito bem. Então, olha só. Pega essa função aqui, ó. Cosseno de 2x. Deriva cosseno de 2x. Será que vai dar isso aqui? Vamos ver. Quando eu derivo cosseno de 2x, vamos lá. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Porque isso é uma função composta. Então, eu vou ter que derivar a função que está aqui fora, que é a função cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar assim, ó. Menos seno de 2x, só que isso aqui é a regra da cadeia. Então, multiplica pela derivada que está aqui dentro. Ou seja, multiplica pela derivada de 2x. Qual é a derivada de 2x? É 2. Aí eu vou jogar o 2 aqui para frente. Então, ó, a derivada disso daqui vai ser menos 2 seno de 2x, que é a minha função f. Então, esta daqui é a primitiva dessa. Professor, e se eu pensar numa função, mas quando eu derivar não deu essa daqui? Então, ela não é a primitiva. Então, você vai ter que pensar em uma outra função que tem que dar. A derivada da primitiva tem que dar essa função aqui. Se não deu, ou você errou a sua conta, né? Ou então você pensou numa função errada, que não é a primitiva. Ok? Tá, último item agora. Item E, para encerrar essa parte aqui. Então, perceba que, por enquanto, ainda não te dei nenhuma regra, né? Assim, qual é a única dica aqui? É você pensar numa função que derivando disso daqui. Então, até agora, o que você precisa é de regra de derivação. Né? Você tem que pensar numa função que, quando você deriva ela, você aplica a regra, dá essa daqui, para ser a primitiva. Mas daqui a pouco a gente vai ver algumas regras que vão nos ajudar. Tá, item E, 4x mais 6. Vamos lá, 4x mais 6. 4x mais 6. E aí, pensa numa função cuja derivada vai dar 4x mais 6. 2x quadrado mais 6x. Muito bem. Então, olha só. Uma das primitivas dessa daqui seria 2x ao quadrado mais 6x. Né? Porque quando você derivar isso daqui, ó, se você deriva essa função, aqui a constante conserva, esse x quadrado, a derivada é 2x, então vai ficar 4x, mais a derivada de 6x é 6. Ou seja, isso aqui é a própria função, né? A derivada de f maiúsculo é a f minúsculo. Então, a f maiúsculo eu posso dizer que é a primitiva ou antiderivada da f minúsculo. Beleza. Só que aí, como vocês falaram, professor, tem infinitas primitivas para uma função. Então, na verdade, se eu digo que uma função é primitiva de outra, toda vez que eu acrescento uma constante real, também vai ser primitiva. Como assim? É aquilo que a gente estava discutindo agora, né? Qualquer constante que eu somasse aqui, ó, por exemplo, 2x quadrado mais 6x, se eu colocasse mais 5 aqui, ainda ia ser uma primitiva dessa? Ia, porque na hora que eu fosse derivar isso daqui, a derivada disso ia ser 0, e eu ia voltar para cá. Aí se eu colocasse menos 50, ia ser primitiva dessa? Ia também, porque na hora que você derivar isso aqui ia dar 0 e ia voltar para cá. Então, sempre que você tiver uma primitiva de outra função, você soma ela com uma constante real, ainda vai ser primitiva. Mas vamos provar isso daí, né? Porque sempre é melhor provar. Então, ó, o que é que eu estou dizendo aqui? Suponha que f é
primitiva de f minúsculo. Tá? Olha, eu já estou supondo que f é primitiva de f minúsculo. O que significa? Que se eu derivar minha função f maiúsculo, vai dar a minha f minúsculo. Tá? Então, dizer que essa daqui é a primitiva dessa, significa que se eu derivar essa daqui, vai dar essa daqui. Então, eu tenho essa igualdade, ela é válida para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar essa f aqui com uma constante c. Será que ainda vai ser primitiva dessa daqui? Vamos lá. Então, olha lá, eu vou pegar essa função f e antes de eu derivar, eu vou somar com uma constante c. Essa constante c é uma constante real, qualquer número real. Aí eu vou derivar. Ó, primeiro eu somei, depois eu derivei. Tá? Quando eu derivar isso daqui, o que vai acontecer? Isso aqui é uma soma, né? Então vai ficar a derivada dessa mais a derivada dessa. Então vai ficar a derivada da função f maiúsculo mais a derivada da constante c, sendo que esse c ele é um número real, tá? Ou seja, ele é uma constante. Então, quanto é a derivada dele? É zero. Então, isso aqui ó, vai dar zero. Então, a derivada disso daqui é a derivada desse daqui, só que a derivada desse daqui é quem? F minúsculo. Então, isso daqui vai dar f minúsculo. Então, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que f maiúsculo mais uma constante c real também é primitiva dessa. Tá? Essa que é a minha conclusão. Então, logo, f maiúsculo mais c também é primitiva de quem? Da minha f minúsculo. Tá? Então, essa é a nossa primeira observação. Então, sempre que você tiver uma primitiva, qualquer constante real que você somar nela, ainda vai ser uma primitiva. Então, existem pelo menos infinitas primitivas para uma mesma função. Ok? Outra pergunta agora, que ninguém fez, mas vou fazer para vocês. Será que só tem esse jeito, assim, somar com uma constante, de eu ter uma outra primitiva? Será que existe um outro jeito de eu ter uma primitiva sem ser somar com uma constante? Ou será que se eu tiver duas primitivas, então com certeza elas vão ser iguais a menos de uma constante? O que vocês acham? Olha, a pergunta é, eu tenho duas primitivas em uma função. Será que para eu ter mais de uma primitiva, o único jeito é só somar com uma constante mesmo? Essa que é a pergunta. Ou não? Será que existem duas funções que não são iguais a menos de uma constante? Quer dizer que isso aqui varia também a forma, é igual a menos de um x, é igual a menos de um x quadrado. E ainda assim elas têm a mesma primitiva? E aí? Ah, professor, eu acho que sim. Ah, professor, eu acho que não. E aí? Vamos provar, né? Vamos para matemática, vamos provar. Tá, olha só que é a minha pergunta. Vamos lá. Eu quero saber se eu tenho duas primitivas na mesma função, elas são iguais a menos de uma constante ou não? Elas vão ser iguais a menos de um x, x quadrado, x ao cubo, ou uma função seno, uma função cosseno, não sei. Vamos ver agora. Tá, isso daqui era uma observação, vou colocar assim, observação 1. Aí vamos para a observação 2 agora. Olha só, vamos supor então que eu tenho duas funções, vou colocar assim, vamos supor que f e g são primitivas de f minúsculo. Olha só, vamos supor que f maiúsculo e g maiúsculo são primitivas de uma mesma função f minúsculo. Né? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, se eu derivar f, vai dar quem? Vai dar f minúsculo. E se eu derivar g, vai dar quem? Também vai dar f minúsculo. Olha lá, eu estou dizendo que f e g são primitivas dessa daqui. Mas o que é uma primitiva? Quer dizer que se eu derivar essa, vai dar essa. E se eu derivar essa, também vai dar essa. Né?
Então, eu tenho essa igualdade e eu tenho essa igualdade aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso subtrair essa dessa. Né? Aqui eu tenho uma igualdade, aqui eu tenho outra igualdade. Então, eu vou pegar esse daqui, subtrair desse, e vou pegar esse e subtrair desse. Tá? Posso fazer isso? Posso. Não vai alterar a minha igualdade. Então, F' menos G' vai ser igual a zero. Né? Ó, esse menos esse dá isso daqui. Esse menos esse dá zero. Só que isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que f de x menos g de x, linha aqui em cima, né? Isso aqui eu estou usando propriedade de derivada. Olha lá, isso daqui é igual a isso daqui. Porque perceba que se eu for derivar isso daqui, vai ficar a derivada desse menos a derivada desse. Ou seja, eu estou dizendo que isso daqui, ó, essa função f menos g, a derivada dela é zero. Mas o que significa dizer que a derivada de uma função é zero? Que essa função é o quê? É constante. Então, se isso aqui acontece, ó, isso aqui vai acontecer se somente se, essa função que está aqui dentro da derivada, que é f menos g, foi igual a uma constante real. Então, isso aí vai acontecer somente se f de x menos g de x foi igual a uma constante c. Ou seja, passa para lá. Qual é a minha conclusão? Que a minha função f é igual à minha função g mais uma constante c. Olha lá. O que significa, professor? Significa o seguinte, que se eu tenho duas primitivas para a mesma função, então elas são iguais a menos de uma constante. Isso também significa que o único jeito de você escrever uma outra primitiva é somando uma constante real. Tá? Então, se você tem duas primitivas de uma mesma função, então, com certeza, elas vão ser iguais a menos de uma constante. Então, não vai existir, por exemplo, eu quero uma primitiva para a função cosseno, por exemplo. Função cosseno. Aí você sabe que uma das primitivas é seno, né? Se você quer achar uma outra primitiva, você vai ter que somar aqui com uma constante real. Então, não existe uma outra função que não seja nessa forma aqui, que seja primitiva dessa. Por mais que você use aquelas identidades trigonométricas, não, e se eu pegar, professor, e se eu pegar arco tangente do seno ao quadrado hiperbólico, não sei o que, e derivar, será que não vai dar cosseno? Não. Tá? Então, a única primitiva para essa função aqui é uma função que tem essa cara aqui, seno de x mais uma constante. Então, a única forma de você dar uma outra primitiva para uma mesma função é somando com uma constante real. Deu para entender, gente? Beleza. Então, se eu te pedir a primitiva mais geral de todas, vamos voltar aqui para cá. Ó. Eu queria uma primitiva para essa daqui, né? Para essa função 3. Aí você disse que 3x é uma primitiva dessa. Aí depois a gente discutiu que 3x mais 2 também é uma primitiva dessa. Tá, mas aí na prova, se eu te pedir assim, me diga quais são todas as primitivas de uma função. Aí você vai escrever infinitamente 3x mais 1, 3x mais 2, mais 3, mais 4. Não, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e colocar 3x mais c. Tá? Então, a forma de representar a primitiva mais geral de todas é escrevendo assim, ó, 3x mais c. Essa é a forma mais geral. Então, se você escrever assim, eu já sei que aqui dentro você está representando a família de todas as primitivas dessa função aqui. Todas as infinitas primitivas estão contidas nessa expressão aqui, 3x mais c. Professor, quer dizer então que na prova, se eu não colocar esse c, se eu colocar só esse 3x aqui, eu vou estar errando. Sim. De certa forma, sim. Por quê? Porque você vai estar colocando uma primitiva de quantas? Infinitas, né? Aí pega a sua pontuação e divida por infinito. Esse cara. Estou brincando, tá? Já aconteceu, eu não esqueci a primitiva, mas ele não tirou zero, tá? Ainda assim, dei uma boa pontuação para ele. Mas não esqueça, eu aviso logo vocês. Se cair uma questão de primitiva e você esquecer da constante c, você está colocando uma única primitiva de infinitas primitivas. Então, você vai estar, de certa forma, errado. Ok? Então, aqui, ó, se eu te pedir a primitiva mais geral, o que você vai fazer? Colocar aqui, ó, mais c. Aqui nessa questão, ó, x quadrado, o que vai colocar? X quadrado mais c. E assim por diante. Sendo esse c uma constante real. Deu para entender?
Ninguém vai esquecer do C? Tá. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, vou colocar aqui. Esse C aqui, ó, ele também é conhecido como constante de integração. Aí você vai falar, ah, professor, eu sei por quê. Porque isso aí é integral, isso não é primitiva. Mentira, isso não é integral. Isso é primitiva. Integral e primitiva não são a mesma coisa, tá? Isso ainda não é integral. A gente vai ver ainda por que calcular integral é calcular primitiva, mas no fundo, integral e primitiva não são a mesma coisa. Primitiva é um assunto de derivada. Perceba, ó, primitiva é a antiderivada. Então a gente não falou de integral. O que é integral então? Integral é o limite, né? É o limite no infinito no somatório de rima. Isso é uma integral é isso. A gente vai ver depois na segunda avaliação. Vocês vão ver, vai ser muito legal, vai ser bem divertido, vai todo mundo gostar. Tá, mas por enquanto isso aqui é antiderivado, isso aqui é primitivo, isso aqui não tem a ver com integral a priori. Ok, então aqui, ó, essas são só as observações que eu já falei para vocês. Então, se você tem uma primitiva de uma função, essa primitiva mais uma constante c também vai ser uma primitiva. E se você tiver duas primitivas de uma mesma função, então elas vão ser iguais a menos de uma constante. Isso foi a observação 2. Então, a partir dessa e dessa, o que a gente conclui? Que as funções da forma f de x mais c são as únicas primitivas da função f minúsculo. E aí tem esse teorema, que vem dessas observações também, que diz o seguinte: se f é uma primitiva de f minúsculo em intervalo, então quem é a primitiva mais geral? F de x mais c, sendo c uma constante arbitrária, uma constante real, que é a nossa constante de integração. Ok? Então tá, agora que a gente já sabe disso, né, vamos calcular aqui mais umas primitivas aqui, ó. Então, qual é a primitiva mais geral da função x ao quadrado? Essa a gente ainda não fez. Tá, vamos fazer então. Então tá aí, ó, vamos calcular a primitiva mais geral de x quadrado e da função seno. Ó, calcular a antiderivada, ela não é tão simples quanto calcular uma derivada. Vocês devem ter percebido isso. Vai ter regra para antiderivada? Vai. Mas, ainda assim, não vai ter tanta regra quanto para uma derivada. É isso que dificulta um pouco quando você vai calcular uma primitiva. Ela tem algumas regras que vão lhe ajudar, isso é óbvio, a gente vai ver daqui a pouco, mas ela não tem tanta regra quanto a derivada tem. Por isso que o pessoal não gosta muito de calcular a primitiva, prefere calcular a derivada mesmo. Tá? Mas não se preocupe que, apesar de não ter tanta regra, não é difícil, tá? Ainda continua sendo uma coisa assim, relativamente fácil. Basta a gente estudar, entender. Tá, vamos lá. Então a função, ó, é x ao quadrado. Eu quero calcular a primitiva mais geral para essa função aqui. Então, qual é a função que você... É só você pensar. Pensa numa função que derivando dá isso daqui e depois soma com c. E aí, qual é? X ao cubo sobre 3. Muito bem, ó, o pessoal está craque já em primitiva, né? Já sabe de cabeça calcular a primitiva. Então, ó, a primitiva para essa daqui seria x ao cubo sobre 3. Por quê? Quando você deriva isso daqui, ó, você conserva um terço, deriva x ao cubo, esse 3 desce e volta para o x quadrado. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas não é só isso daqui, né? Eu pedi a primitiva mais geral. Então, seria isso daqui mais uma constante c. Será que é isso mesmo? Vamos derivar. Eu vou derivar isso daqui, ó. Eu vou derivar essa f maiúsculo e tem que dar x quadrado. Vamos lá. Então, eu vou derivar x ao cubo sobre 3 mais a derivada de c. Aqui, a mesma coisa aqui, 1/3 vezes x ao cubo. 1/3 é constante, então ele sai da minha derivada. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes a derivada de x ao cubo. Aqui eu vou logo colocar, na constante de c, vai ser 0. Tá aqui, ó. Então, sobrou só isso daqui para a gente derivar. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser 1/3 vezes 3x ao quadrado. E aí você vai cortar, ó, esse 3 com esse 3. E aí você volta para o x ao quadrado. Então, pronto. Então, essa função aqui, ela de fato é a primitiva mais geral dessa daqui. Porque quando eu derivei esse daqui, deu x quadrado, que é a função f. Só. Né? Próximo exemplo. Função seno. Essa também é fácil, né? Olha lá.
qual é a função cuja derivada é o seno? Menos cosseno, não é o cosseno, tá? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, se você quer a função seno, então a derivada tem que ser do menos cosseno. Então, a primitiva dessa daqui, ó, a primitiva dessa vai ser o menos cosseno. Esse daqui é o exemplo 2, né, que a gente está vendo. Esse daqui foi o exemplo 1. Tá, então uma das primitivas dessa daqui é o menos cosseno. Quando você deriva menos cosseno, dá seno. Só que não é só essa, né? Eu quero a primitiva mais geral. Então, você só faz acrescentar aqui, ó, mais uma constante c. Agora, bora derivar. Quando eu derivo essa função aí, eu vou ter que derivar a função menos cosseno e somar com a derivada de uma constante. Só que a derivada de uma constante eu já sei que é zero. Então, isso aqui eu já vou ignorar. E aqui, ó, eu tenho menos 1 vezes cosseno. Só que menos 1 é constante, então eu posso tirar aí da minha derivada aqui, ó. Então, isso aqui vai ser menos 1 vezes a derivada do cosseno. Só que qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, isso aqui vai ser menos 1 vezes menos seno. Aí, menos com menos vai dar mais. Então, a derivada desse daqui vai ser seno positivo. Só que seno positivo é a minha função. A minha função f minúscula. Ou seja, essa daqui é a primitiva mais geral para essa minha função aqui. Então, perceba que numa questão de primitiva, você deve ter visto isso daí, dá para você saber se você acertou. Olha que legal. Então, na prova, digamos, caiu uma questão de primitiva, você fez lá a sua primitiva, né? Aí você pensa assim, ainda tem meia hora para acabar. Eu já acabei minha prova todinha, ainda tenho meia hora. O que é que eu vou fazer? Eu vou derivar minha primitiva aqui. Derivei, realmente deu a minha função lá. Então, pronto, você já sai da prova tranquilo que você já acertou uma questão, né? Porque na primitiva dá para você fazer isso. Eu sei que vocês vão terminar rápido, né? Aí você consegue revisar de gráfico, consegue revisar todas as questões da prova. E da primitiva consegue ainda ter certeza que você acertou. Tá, vamos lá, mais exemplo, né? Que hoje é só isso, praticamente. Tá. Essa daí agora. 4 sobre x ao cubo. Vamos lá. Primitiva mais geral dessa daí. Vão logo pensando aí. Ou seja, pense numa função cuja derivada vai dar 4 sobre x ao cubo. Esse aí é o meu exemplo 3. E aí, qual é? Essa não foi tão rápida quanto as outras, né? O negócio está ficando um pouco mais difícil aqui. Mas você ainda tem que pensar numa função, depois você tem que derivar ela para ver se dá isso daí, para poder ver se realmente é primitiva. Aí eu penso numa função, derivei, não deu isso daí, aí tem que pensar em outra. Então eu estou perdendo muito tempo com isso daí. Mas calma. Pensa um pouquinho aí nessa função. Qual é a função que a derivada vai dar 4x ao cubo? Alguém já pensou? Menos... Como é? Menos 2. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui seu nome. O Lucas, tá? O Lucas falou aqui, ó, que uma das primitivas daqui a função é essa, né? 4 sobre x ao cubo. Então, o Lucas me falou que uma das primitivas é menos 2x elevado a menos 2. Certo, Lucas? Tá, vamos lá. Será que é isso mesmo? A gente vai ter que derivar isso daqui. Aqui eu já vou colocar a constante de integração, né? Tá, eu vou derivar essa minha função, olha só. Quando eu derivo essa, eu vou ficar com a derivada dessa, que vai ser menos 2x elevado a menos 2, derivada, mais a derivada de c. A derivada de c vai dar 0. Menos 2 é uma constante, ela sai. Então, isso aqui vai ficar menos 2 vezes a derivada de x a menos 2. Olha, isso aqui é uma potência, né? O menos 2 desce, menos 2 vezes menos 2 vai dar quanto? Vai dar 4, positivo, e aqui vai ficar menos 2 menos 1, que é x elevado a menos 3. Só que x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo, né? Para você colocar esse expoente aqui positivo. Então, isso aqui vai ser igual a 4 sobre x ao cubo, que é a minha função f. Então, ó, o Lucas acertou.
a minha primitiva é menos 2x elevado a menos 2. Ou então, menos 2, a gente pode colocar isso também, ó, menos 2 sobre x ao quadrado mais c. Quando você deriva S, volta para S. Deu para entender, gente? Palmas para o Lucas, por favor, que acertou aqui a nossa primitiva. Levanta a mão aí, Lucas. Pessoal, cadê? Volta aí. Ah, tá aí. Ó, aí é o Lucas, tá? Valeu, Lucas. Tá, foi difícil essa, gente? Professor, foi um pouco difícil. Confesso para o senhor, foi um pouco difícil. Tá, realmente, não é tão trivial essa daí. Porém, vai chegar agora a parte que vocês mais gostam. Vamos ver algumas regras que vão ajudar vocês a calcular primitivas. Tá? Sem ficar pensando numa função que é derivar, não. Tem regra? Tem. Vamos ver quais são essas regras que vão ajudar vocês. Não tem regra para tudo, tá, gente? Também é, né, mil maravilhas também, mas é esse que é legal. Quando não tem regra, que você tem que ver algumas técnicas aí para calcular. Tá, vamos lá. Tá, isso aqui é só outra observação que eu já falei para vocês, que ser uma constante de integração. É chamada de constante de integração essa função C. Tá, vamos para as regras, seja para as primitivas imediatas. Veja bem, é muita regra, mas no final você já sabe a regra de derivação, então não fica difícil gravar isso daí não. E mesmo que você não grave, também é fácil de você descobrir na hora também. Então vamos lá. Se você tem uma função constante, ó, se f de x é igual a k, então quem vai ser a primitiva? Vai ser uma função kx mais c. Tá? Então, por exemplo, a gente fez uma assim, né? A gente queria saber a primitiva de 3. Aí a gente descobriu que a primitiva de 3 é 3x mais c. Tá? Se derivando vai voltar para cá. Outra, ó, se f de x é igual a uma função potência x elevado a n, então a primitiva dela vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais c. Quer ver? Ó? Vamos voltar para essa daqui agora que você sabe essa regra daí. Ó. Olha só. Digamos que eu quero a primitiva só disso daqui. De x, vou colocar assim, 1 elevado a x ao... Não vou colocar o 4 por enquanto. Esse aqui é um outro exemplo. Olha só, digamos que você quer a primitiva dessa daqui. Só que você sabe que isso daqui é a mesma coisa que x elevado a menos 3. Então, isso aqui é uma função potência. Então, se você quer calcular a primitiva dessa, o que é que você faz? Qual é a regra aí? Ó? Você vai pegar x elevado a 3 e somar com 1 e dividir por menos 3 mais 1. Essa que é a regra. E somar com uma constante aqui geral. Então, isso daqui vai dar, ó, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, eu vou colocar assim, ó, menos x, para ser mais didático, de fazer por parte. Então, aqui vai ficar x elevado a menos 3 mais 1, que vai ser x elevado a menos 2, dividido por menos 3 mais 1, que é menos 2. Só que isso aqui é a mesma coisa que você escrever mais c, né? Só que isso aqui você pode escrever assim, como menos 1 sobre 2 x ao quadrado mais c. Tá, aqui eu só organizei aqui, esse menos eu coloquei aqui para frente, esse x elevado a menos 2 eu passei para cá, aí mudou o sinal para positivo. Então, a primitiva dessa seria essa daqui. Se você derivasse essa, ia chegar nessa daqui. Observação, tá? Essa regra do x elevado a n mais 1, essa regra aqui a gente está vendo, vou fazer aqui, ó. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ela só é válida, eu coloquei lá no slide, se n for diferente de menos 1. Tá? Esse n aqui não pode ser menos 1. Por quê? Porque se for menos 1 e você quiser aplicar essa regra aqui, ia ficar x elevado a menos 1 mais 1 e aqui embaixo, menos 1 mais 1. Só que menos 1 mais 1 ia dar 0. Tá? Então, isso não pode acontecer. Ou seja, para x elevado a menos 1, você não pode aplicar essa regra aqui. Lembrando que x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, antes de você querer aplicar essa regra aqui, tome muito cuidado, porque vai dar uma divisão por 0. Tá? Ah, professor, mas e quando for esse daqui? Calma lá que a gente vai ver. Mas é fácil também. Tá, outras regras, vamos lá. Ah, esse daqui é muito fácil, né? Se a tua função é e elevado a x, a primitiva dela vai ser quem? E elevado a x mais c, né? Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Ah, só passe uma dessa aqui na prova, que essa daí é tranquilo, né? Tá aí, ó.
Se f de x é 1 sobre x, que é o que a gente acabou de falar, então a primitiva dela vai ser log natural do módulo de x mais c. Não esquece, né? Quem é a derivada do log natural de x? É 1 sobre x. Então, a primitiva de 1 sobre x é log natural de x. Só que um detalhe agora, tá? O módulo. Por que o módulo? Porque no log, né, você não pode ter números negativos, não esqueça, no domínio do log. Então, por exemplo, essa função aqui, ó, 1 sobre x, a única restrição dela é que ela não pode ser zero. Mas você pode ter x aqui negativo. Agora, essa daqui não. Essa daqui, o x, além de não poder ser zero, ele não pode ser negativo. Né? O domínio de uma função log é de zero aberto até mais infinito, não esqueça disso. Então, para não ter nenhum problema, para isso aqui ficar bem definido, você tem que colocar esse módulo aqui. Porque se for aqui menos x, sei lá, menos 3, quando vier para cá vai ficar menos 3 em módulo, que vai ficar 3 positivo. Aí não vai ter nenhum problema. Mas é só esse detalhe mesmo, tá? Próximo. Se a tua função é o cosseno, a primitiva dela é seno. Tá, aqui duplicou aqui a constante, mas é só uma mesmo, tá, gente? Só uma aqui. Então, ó, a primitiva é seno de x mais c, que a derivada vai dar cosseno mais zero. Se a tua função é a função seno, então a primitiva dela é menos cosseno. Se a tua função é a secante ao quadrado, então quem é a primitiva dela? É a tangente, porque ó, a derivada da tangente é secante ao quadrado, não esqueçam disso. Aí mais uma constante c. Se a tua função for cossecante ao quadrado, a primitiva dela vai ser menos cotangente mais c. Porque derivando menos cotangente vai para cossecante ao quadrado. Olha só, se a tua função for secante tangente, então a primitiva dela vai ser a secante mais c, porque a derivada da secante é secante tangente. Ó, pelo menos essa g aqui e essa aí a gente viu bastante em sala. Até que a h não, mas não vou cobrar de vocês, né? Mas dá para você facilmente nessa derivando isso daqui, você chega nisso daqui. Tá? Mas em sala mesmo a gente só viu com mais detalhes essa g e essa aí. Tá, próximo. Cossecante vezes cotangente. Ah, isso é muito fácil, é menos cossecante. Claro, né? Porque você já derivou todas aquelas funções lá, secante, cossecante, tangente, cotangente, já sabe. Então, a primitiva dessa daqui vai ser menos cossecante mais c. Próximo. Ah, essa daqui vocês já sabem. Essa daqui a gente viu. Menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Isso aqui, a primitiva vai ser arco cosseno, né? Derivada da função inversa. Porque quando você deriva arco cosseno, volta para cá. Lembrando que o x ó, tem que obedecer aquele domínio lá para a função ser bijetora. Tá, e se for mais aqui, gente, ó, se for mais, se não tiver esse menos, então qual vai ser a função? Opa, sumiu aqui, ó. Se não tiver esse menos aqui, quem vai ser a função? A primitiva. Arco seno. Tá aqui, ó. Então, se não tiver esse menos aqui, a primitiva vai ser o arco seno, porque a derivada do arco seno é essa daqui. Tá? E se não tiver essa raiz, aqui, ó, e o mais, né? 1 sobre x quadrado mais 1. Então, a primitiva vai ser arco tangente. Essas três aqui, a derivada, a gente viu na aula de derivada da função inversa. Então, seria bom você relembrar essa aula aí. Tá? Aqui você vai precisar para saber a primitiva delas. Tá ok? Beleza. Bom, além dessas primitivas imediatas, né, que são as regras, a gente tem mais duas aí que vão facilitar a nossa vida. A primeira, ó, a primitiva de uma constante vezes uma função f você conserva a constante e multiplica pela primitiva só da f. Okay? E a segunda regra, ó, a primitiva de f mais g é a primitiva da f mais a primitiva da g. Então, mesmo que você não soubesse, acho que pela intuição você ia pensar que seria isso daí mesmo. Tá? Bom, agora que a gente sabe todas essas regras, a gente sabe as proposições, o que a gente vai fazer agora? Calcular mais primitiva, né? Porque a aula hoje é calcular várias e várias primitivas. Então, vamos lá. Calcular a primitiva g dessa função aí. 3 vezes o seno. Então, vou apagar aqui para a gente fazer. Gente, caso dê tempo, não sei se vai dar, mas a gente pode até aproveitar para já começar a resolver umas questões da revisão, né? Mas só se der tempo. Se a gente acabar tudo hoje dessa aula aí. Então, vamos lá. A gente quer resolver essa função aí, ó, 3 vezes o seno. Então, esse daqui é o meu exemplo 5 já. Tá, eu quero resolver, ó, g de x
é igual a 3 seno de x. Então, vamos lá. Eu quero calcular a primitiva dessa. Só que ela é uma constante vezes uma função. A gente acabou de ver que se você quer calcular a primitiva de uma constante vezes uma função, o que você faz? Você conserva a constante e calcula a primitiva só dessa função aqui. Então, vamos lá. Então, a primitiva dela vai ser igual, conserva a constante 3 e multiplica, qual é a primitiva do seno? Menos cosseno. Menos cosseno. E só que não esquece no final de somar com uma constante. Agora é só ajeitar isso daqui, ó. Então, a primitiva de g vai ser menos 3 cosseno de x mais c. Acabou. Aí, se você quiser derivar isso aqui rapidinho, ó, derivado disso daqui vai ser menos 3, conserva. Derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar 3 seno. A derivada desse é 0. Tá? Então, de fato, isso aqui é a primitiva dessa. Primitiva mais geral. Próximo exemplo. Então, agora ficou muito mais fácil, né? Você já não era difícil, agora com a Jair ficou mais fácil ainda. Próximo. Calcule a primitiva de h. h é x à quarta menos x quadrado sobre 3. Vamos lá. Deixa eu só anotar aqui. h de x, x à quarta menos x ao quadrado sobre 3. Tá, então, ó, isso aqui é uma subtração de funções. Eu quero calcular a primitiva disso. Mas a gente já viu que se eu quero calcular uma primitiva de uma soma ou subtração, o que eu faço? Calculo a primitiva dessa e subtrai da primitiva dessa. Só. Então, vamos lá. Então, a minha função h vai ser igual. Qual é a primitiva de x à quarta? X, vamos lá. X elevado a 4 mais 1 dividido por 4 mais 1. Menos, olha lá, isso daqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x ao quadrado. Então, o que a gente viu também, que quando você tem uma constante vezes uma função, você conserva a constante, que é 1/3, e multiplica pela primitiva de x ao quadrado. Qual é a primitiva de x ao quadrado? Aí você vai colocar x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. E no final somar com a constante. Pessoal, normalmente, quando o aluno começa a ver isso daqui, ele percebe uma coisa. Assim, professor, mas se eu fosse calcular a primitiva dessa aqui individualmente, ia ser o quê? Ia ser x à quinta sobre 5 mais c. E se eu fosse calcular a primitiva dessa daqui individualmente, ia ser menos isso daqui mais c. Então, não ia aparecer uma constante dessa e outra constante dessa? A resposta é sim. Você ia ter uma constante dessa e uma constante dessa. Né, ó. Se a gente fizesse aqui, se a gente fizesse só para essa daqui, a primitiva, ia ficar x à quinta sobre 5 mais uma constante que eu vou chamar de C1. E se eu fizesse a primitiva só dessa daqui, ia dar menos 1/3 x ao cubo sobre 3 mais uma constante C2. Mas para não carregar aqui a nossa equação, né? Porque imagina, para cada função eu colocar uma constante, C1, aí aqui ia ficar C1 mais C2 mais C3 mais C4 mais C... Não esqueça que isso aqui é uma constante geral, uma constante arbitrária. E isso aqui é uma outra constante arbitrária. Então, se você soma duas constantes arbitrárias, dá o quê? Dá uma constante arbitrária. Então, não tem problema. Se tiver 3 funções e você tiver que calcular a primitiva das 3 aqui, uma soma, deixe para colocar o C, você calcula a primitiva de todas e no final coloque só um C aqui. Não tem nenhum problema. Tá? Ok. Então, agora só falta organizar isso daqui, né? Então, a minha função h de x vai ser, aqui vai ficar x à quinta sobre 5, aqui eu só fiz somar 4 mais 1, e aqui ó, vai ficar x ao cubo sobre 3. Só que aqui tem 3, aqui tem 3, então multiplica logo por 3 por 3 vai dar 9. Então vai ficar x ao cubo sobre 9 e mais a minha... Não vai esquecer essa constante, por favor, na hora da sua prova, tá? Essa constante é muito importante. Apesar, se você quer só um detalhe, não, é importante, você vai precisar dela. Então pronto, a gente está aqui, ó. A primitiva dessa função aqui é essa daqui. Se eu fosse derivar isso daqui, ó, eu ia deixar 1 sobre 5, derivado de x à quinta vai ser 5x à quarta, ia cortar 5 com 5 e ia voltar para cá. Se eu fosse derivar isso daqui, esse 3 ia cair, ia cortar com 9, ia ficar 3 e aqui ia ficar x ao quadrado. E aqui é 0.
Então, pronto. Então, na prova, cheguei nessa conclusão aqui, deriva, se deu isso daqui, acertou, pode ir embora para casa feliz. Tá? Próxima questão. Tem muita coisa para a gente fazer, né? Calcule a primitiva da z, ó, x mais 1 sobre x ao cubo. E depois essa f aí. Tá, já até perdi a conta, acho que esse aqui é o exemplo 7. A gente pensa que a gente está hoje vendo vários exercícios disso daqui, e eu já falei que isso vai cair na prova, então você não tem desculpa de achar que isso aqui não pode cair na prova. Tá? Então vá para a sua prova sabendo isso daqui. Mas eu não tive aula de monitoria disso. Não, tudo bem, mas você tem o plantão, né? Então, estuda isso daqui, vai na nota de aula, estuda. Qualquer dúvida, nós temos o plantão aqui que vai funcionar normalmente essa semana. Então aproveite para tirar suas dúvidas antes da prova. Sim, esse aqui é o exemplo 7. Vamos lá, é a função z. A função z de x vai ser x mais 1 sobre x ao cubo. Tá. Ora, isso aqui é uma função mais essa outra. Para melhorar, eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que x mais x elevado a menos 3. Né? Só faço colocar assim, dessa forma. Porque eu vou aplicar a regra da potência lá. Então, na hora que eu for calcular a primitiva disso, vai ficar a primitiva desse. Olha, qual é o expoente aqui, né? 1. Então, vai ficar x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mas, aqui o expoente é menos 3. Então, vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Mais uma constante aqui arbitrária. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Aqui só soma 1 mais 1, vai ficar x ao quadrado sobre 2. E aqui, ó, menos 3 mais 1 é menos 2. Aqui é a mesma coisa, vai ficar menos 2, só que eu vou colocar menos aqui na frente. Então, vai ficar menos x elevado a menos 2 sobre 2, mais c. Assim, normalmente eu jogo isso daqui aqui para baixo, né? Para ficar positivo, mas na prova você não é obrigado a fazer isso. Se você deixasse só assim mesmo, estaria certo, não tem nenhum problema. Tá? Então, até vou deixar assim agora. Então, essa daqui é a primitiva da minha função z. Esse aqui que eu chamei de z maiúsculo. Aí é só ver, ó. Derivando isso daqui, esse 2 desce, corta com esse, fica só x. Derivando isso daqui, esse menos 2 desce, menos com menos vai dar mais, e corta com esse 2, e aqui vai ficar menos 2 menos 1, que vai ficar menos 3, que é a mesma coisa que isso daqui. E a derivada desse é 0. Acabou. Próximo exemplo. Exemplo 8. Tá. No exemplo 8, nós temos aí, ó, f de x é igual a 3x à quinta mais 2x menos 5, tudo isso daí dividido por x ao cubo. Professor, se eu não ensinou nenhuma regra da divisão, né, se eu tenho que ensinar a regra da divisão de uma primitiva. Bom, a verdade é que não tem regra para divisão na primitiva, e nem de multiplicação. Já aviso logo vocês, a não ser que seja uma constante vezes uma função. Mas se você tem duas funções multiplicando, não tem uma regra pronta para calcular a primitiva delas, que nem na derivada, né? Se você tem uma multiplicação, você quer derivar. Fica derivado do primeiro vezes o segundo, mais, você já sabe. E se você tiver uma divisão, vai ficar derivado do primeiro vezes o segundo, menos, dividido, já sabe, né? Mas para a primitiva, não tem regra para divisão. E agora? Bom, mas isso é só na terceira avaliação. Você vai aprender algumas técnicas de integração. Estou dando um spoiler aqui, né? Mas é só lá que a gente vai ver. Tá, então, essa aqui está errada, né? Essa aqui anula. Não, essa daqui você ainda consegue fazer, mesmo não sabendo divisão de primitivas, né? O que a gente pode fazer aqui, gente? Aqui no denominador só tem o x ao cubo. Então, eu posso pegar, ó, isso daqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, que 3x à quinta dividido por x ao cubo mais 2x dividido por x ao cubo menos 5 dividido por x ao cubo. Isso é equivalente a isso. Tá? Você pode, no denominador, pegar cada um que está no numerador aqui, ó, e dividir pelo mesmo denominador. Isso aqui vai dar a mesma coisa.
Agora que eu fiz isso, ó, eu vou cortar aqui o x. Então, aqui vai ficar f de x igual a 3. Aqui eu tenho x à quinta e x ao cubo. Então, isso aqui vai dar x ao quadrado. Aí, ou você pode olhar de duas formas, né? Ou você está cortando esse com x ao cubo daqui, ou então você conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, 5 menos 3. Aí fica 2. Aí aqui vai ficar mais duas vezes, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Então, conserva a base, subtrai. Aqui eu tenho 1, vai ficar 1 menos 3. E aqui, ó, menos 5. Aqui é só jogar o x para cá, né? Vezes x elevado a menos 3. Aqui eu vou logo subtrair. Então, 1 menos 3, eu vou ter menos 2. Então, ó, eu ainda não calculei a primitiva de nada. Eu só mudei a minha função. Então, essa função aqui eu escrevi assim e depois simplifiquei. E a mesma função eu posso escrever desta forma aqui, obedecendo o domínio dela e tudo mais, né? Que o x não pode ser zero. Beleza, agora que eu transformei essa função nessa, sendo que são a mesma função, então eu posso, agora eu vou aplicar agora a regra de primitiva, aquelas primitivas imediatas, né? Tá, então bora aqui para o outro quadro. Perceba que parecia ser difícil, né? Mas depois que você dividiu aí, agora ficou fácil. Aí acabou a graça da questão. Tá, vou só escrever ela aqui de novo. F de x igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes x elevado a menos 2 menos 5 vezes x elevado a menos 3. Aí agora sim, agora eu vou aplicar a regra de primitiva para calcular a primitiva dessa daqui. Então aqui eu tenho uma constante vezes uma função. Então qual é a regra? Conserva a constante, que é 3, e multiplica pela primitiva dessa. Qual é a primitiva dessa? X ao quadrado. Vai ficar x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Aqui, mais 2 vezes, essa aqui é constante, conserva, né? A primitiva dessa vai ser x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Só falta aqui agora, ó, menos 5. A primitiva dessa, a mesma regra, tudo regra da potência. X elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Tá faltando alguma coisa aqui? A constante, né? Mais a constante de integração. Então, da vez que você aplicou uma regra de primitiva, da vez que você calculou a primitiva de uma função, coloque logo no final aqui a sua constante de integração. Tá, o que está faltando agora? É só somar, né? Vai ficar assim, ó, f de x é igual. Aqui, ó, aqui é x elevado ao cubo, né? Então, 2 mais 1 é 3. Então, eu vou logo cortar esse com esse. Então, aqui vai ficar x ao cubo. Esse daqui agora, aqui é menos 2 mais 1, que é menos 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, já que aqui é menos 1, então, se eu vou colocar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 sobre x. Olha lá o que eu fiz. Aqui eu estou dividindo 2 dividido por menos 1, dá menos 2. E de onde veio esse x aqui? Veio daqui, ó. Isso aqui é x elevado a menos 2 mais 1, que é x elevado a menos 1. Só que x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Tá? Aqui agora, gente. Aqui, ó. Aqui eu tenho menos 5, aqui eu tenho menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai ficar mais 5 sobre 2 vezes... Aqui é x elevado a menos 2. Só que aí eu vou passar o menos 2 aqui para baixo. Então, vai ficar x ao quadrado mais a minha constante. Então, ó, isso daqui é a primitiva para essa minha função aqui. Vamos ver se a gente consegue derivar de cabeça aqui, ó. Derivando 3x ao cubo, vai dar 3x quadrado, né? O 3 desce. Aí, ó, derivando menos 2 sobre x. Isso aqui é x elevado a menos 1. O menos 1 cai, fica 2 positivo, e fica menos 1, fica menos 2. Então, voltei para cá. Ok. E agora esse daqui. Isso daqui é menos 2, né? Esse menos 2 cai, corta com esse, aqui fica menos 5 e aqui fica menos 3, que é o que está aqui. Então, pronto. Então, a primitiva dessa daqui é, de fato, essa daqui. Deu para entender, gente? Tá tudo tranquilo? Vocês estão gostando de primitiva? Né? Se cair na prova, vão ficar felizes ou tristes?
felizes, né? Muito bem, porque é muito fácil mesmo. Então, continue assim. Vamos falar com o pessoal da sala remota, que eu nunca mais falei com eles, né? Nunca mais. É porque tá muito corrida nas nossas aulas, né? Hoje que a gente finalmente teve uma pausa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para a prova? Olha, o Fabiano disse que não. Esse daí, o Fabiano eu conheço. O Fabiano disse que não. Mas calma, tá tudo... Olha, inclusive, a prova já está elaborada. Não falei para vocês, mas ela já está elaborada. E não está difícil. Não está difícil, tá? Justamente para a gente aumentar essas médias aí. Estão gostando de primitiva? Sim ou não? Ah, pelo menos uma coisa boa, né, hoje. Muito bem. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima sala agora. Sala 13. Tá, sala 13. E aí, tudo bem com vocês? Nunca mais falei com vocês, né? E a primitiva estão gostando? Pode cair na prova? Oh, mais ou menos. O Silvio ali falou que não. Mas se cair na prova, tá tranquilo? Ó, o Silvio falou que sim. Então, isso é importante. Vamos lá, próxima sala agora. Os alunos pensam que eu não conheço eles, né? De alguns até que eu consigo decorar o nome. E aí, pessoal, tudo certo? Aí tá meio escuro aí, né? Mas na mente de vocês está tudo claro, né? Primitiva. Ó, ali falou que não. Mas se cair na prova, tudo ok, né? Pode esperar a primitiva na prova, que vai cair, tá? Já estou avisando vocês. Então é isso, vamos voltar para cá. Bom, dá para ver que muita gente aqui está tranquilo, né? Com primitiva. Isso é muito importante, porque como eu falei, primitiva vai cair não só na segunda, mas também na terceira. Toda a sua terceira avaliação, veja bem o que estou dizendo para você agora, toda a sua terceira avaliação vai depender do seu conhecimento em primitivo. Toda. Então, para você calcular todas as questões da terceira avaliação, você vai ter que saber primitiva. Por isso que eu digo que é muito importante, por isso que eu faço questão de colocar a primitiva na segunda avaliação já, né, porque é um assunto que você vai precisar, e é por isso que eu pergunto se está tudo bem para vocês primitivo. Okay? Mas veja que não tem nada complicado, pelo menos por enquanto. Mas depois pode até complicar um pouquinho, mas vai ficar mais divertido ainda. Vocês vão ver só. Sim, vamos continuar então. Ó, ainda tem mais isso daí. Calcule a primitiva dessa função. Raiz de x menos 2 raiz cúbica de x sobre x. Tá, isso daí pode até ser uma divisão, mas agora vocês não se espantam mais com divisão, né? Porque já sabem qual é o macete, é dividir todo mundo aí. Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Esse aqui já é o exemplo 9. Então, vamos lá. F de x, raiz de x, raiz quadrada de x, menos 2 vezes raiz cúbica de x, dividido por x. Bom, esse aqui já não tem mais mistério, né? Você já sabe. Mesmo que tenha uma divisão, você pode dividir cada um desses aqui por x. Então, essa minha função aqui, ó, eu posso escrever ela assim. Raiz de x sobre x, menos 2 vezes raiz cúbica de x sobre x. Tá, e agora, professor, o que eu faço? Te acalma, olha só. Raiz quadrada, você pode transformar em expoente, potência, né? Raiz quadrada é a mesma coisa que o quê? X elevado a quanto? X elevado a meio, né? Não esqueça isso, ó. Raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, vou usar isso daqui. Menos 2 vezes. E a raiz cúbica, x elevado a quanto? 1/3, né? Como é que eu sei, pessoal? Olha, você pega aqui o expoente, que é 1, e aqui a raiz é 2, né? Então, isso aqui é uma coisa que x elevado a 1 sobre 2. E aqui, a raiz aqui é o 3, né? E aqui continua elevado a 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3. 1/3. Dividido por x. E agora? Agora eu conservo a base e vou subtrair esse expoente desse expoente daqui. Então, a minha função f de x, ela vai ser igual a x elevado a meio menos 1. Né? Porque aqui o expoente desse é 1. Menos 2 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Então, eu ainda não estou calculando primitiva nenhuma, tá? Eu só estou mexendo na minha função. Isso aqui ainda não é primitiva. Agora, só falta eu subtrair esse desse e esse desse. Vou continuar aqui nesse quadro. Tá, olha só. Então, a minha função f, ela vai ficar assim, gente. X elevado meio menos 1 dá quanto? Menos meio. Então, vai ficar aqui, ó. Menos meio. Aí, menos 2 vezes x elevado.
quanto é 1/3 menos 1? Menos 2/3. Muito bem. Aqui vai ficar, ó, menos 2/3. Pronto. A minha função eu vou deixar assim. Agora que eu deixei assim, eu vou aplicar a regra de primitiva. Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Então, a minha função vai ser... Aqui é menos meio, não é o expoente, mas a regra é a mesma. Vai ficar x elevado a menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1. E aqui, ó, conserva o menos 2 e faz a primitiva dessa daqui, que vai ser x elevado a menos 2/3 mais 1 dividido por menos 2/3 mais 1. Aqui, ó, não esquece que aqui, ó, você já está calculando a primitiva, então a constante de integração. Tá, agora é só fazer essa soma aqui, né? Então, ó, a minha primitiva vai ser igual. Quanto é menos meio mais 1? É meio, positivo, né? Então, aqui é x elevado a meio dividido por meio. Aqui vai ficar menos 2, x elevado. Quanto é menos 2/3 mais 1? 1/3 positivo. Então, aqui vai ficar 1/3 positivo. E aqui embaixo também vai ficar 1/3 positivo mais c. O que dá para você fazer com esse 1/2 aqui? Né? Você divide isso por meio. Que é a mesma coisa que você pegar e inverter aqui, ó. Então, esse 2 sobe para cá multiplicando. Tá? Isso aqui é a propriedade de fração mesmo. Então, ó, a minha função vai ser igual a 2 vezes... Aí, o que é x elevado a meio? É a raiz quadrada. Eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de x menos... O que dá para fazer com esse 1/3 aqui? Ó? Inverte o 3 e multiplica aqui na frente. 3 vezes 2 é 6, então vai ficar menos 6. X elevado a 1/3 é a mesma coisa que o quê? Que a raiz cúbica. Muito bem. Que é a raiz cúbica de x mais c. Então pronto, acabou. Então essa daqui é a primitiva dessa daqui. Tá? Perceba, ó, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Se fosse derivar, esse meio ia cair, ia cortar com esse 2, aí meio menos 1 ia ficar menos meio. Tá aqui. E esse daqui é 1/3, se fosse derivar, cai 1/3, corta 6 com 3, dá 2, dá menos 2, e aqui 1/3 menos 1, menos 2/3. Então pronto, essa realmente é a primitiva dessa. Tá? Então treine bastante, que aí você vai conseguir fazer de cabeça na prova. Então chegou aqui a primitiva, aí de cabeça você já volta para cá. Ok? Tá. Agora, preste atenção, que essa daqui é a parte mais importante da nossa aula de hoje. Nós vamos aplicar o que a gente aprendeu aqui. Então, na vida real, normalmente, como é que cai para você calcular uma primitiva? Normalmente cai assim, ó. Como eu falei, eu te dou uma função e eu quero saber a primitiva dela. Então, por exemplo, assim, ó, determine a expressão da função y que satisfaz as seguintes condições. dy, ou seja, a derivada de y é igual a 3t menos 5, e quando t é igual a 0, a função y é igual a 2. Então, veja bem, o que eu te dei foi a derivada de y. Eu falei que a derivada de y é 3t menos 5. E eu te dei uma única informação da função y. Qual é essa informação? Essa daqui, que quando t é igual a 0, a tua função y, a imagem dela é 2. Então, ó, um problema desse daqui, perceba que essa equação aqui, ela envolve a função y e a derivada de y. Isso daqui é a nossa famosa EDO, equação diferencial ordinária. Você vai ouvir muito isso em cálculo 3. Mas é importante, desde já no cálculo 1, você ter um certo contato, nem que seja o contato mais básico possível com esse tipo de equação. Tá? Então, isso aqui é uma EDO, ou seja, você tem aqui, ó, uma equação que envolve a derivada de uma função e você quer achar quem é a função. E ele te dá uma informação dela. Ó. Quando você tem uma EDO mais uma condição aqui, que isso aqui a gente chama de condição inicial, você tem um PVI, problema de valor inicial. Tá? Mas isso tudo vocês vão escutar lá em cálculo 3, não se preocupe com isso agora. Tá? Só entenda como é que a gente vai resolver esse problema aqui. Então perceba, eu quero achar uma função y, cuja derivada é isso daqui, e cujo valor em 0, quando t é igual a 0, é 2. O que eu faço para resolver isso daí? Não é difícil, tá? Vamos ver isso agora. Tá, então vamos lá. Eu digo que isso daí é a parte mais importante da aula de hoje, porque tem muita aplicação, gente. Em qualquer curso, em qualquer engenharia,
você vai encontrar EDO. Porque você sempre vai encontrar alguma relação assim de derivada, onde você quer achar, na verdade, a primitiva. Você não quer achar a derivada, você quer achar a primitiva. Então, ao longo do curso de vocês, vocês vão ver vários problemas desse tipo aí. Até formulações físicas, você envolve muitas EDOs, né? E EDPs também, mas isso já é outra história. Então, vamos lá. Ó, o problema que eu quero resolver é esse daqui. A derivada de y em relação a t. Aqui fica à vontade. Você pode colocar assim, ou então y', você que sabe, tá? É igual a, se eu não me engano, é 3t menos 5. Vamos voltar lá, que eu já esqueci. Eu até acertei. 3t menos 5. E quando t igual a 0, o valor é 2. Quando t igual a 0, o valor é 2. Então, pronto. Eu quero resolver esse problema aqui. Quem é a minha função y que satisfaz essa condição aqui, ó, que a derivada é isso daqui, e quando t igual a 0, a função é 2. Como é que eu faço? Olha, eu não quero achar a função y, quero achar a função y, né? Eu não te dei a derivada dela. Olha, eu te dei a derivada da função, eu quero achar a própria função. Então, o que tu vai calcular? Primitiva, né? Eu te dei a derivada, eu quero a função. O que você vai fazer? Usar a propriedade primitiva para achar a minha função. Então, vamos lá. Então, ó, se eu digo... Aqui eu te dei uma informação importante, né? Eu falei que a derivada de y em relação a t é igual a 3t menos 5. Tá, para a gente ser mais didático, vou escrever assim, ó. Note que y de t é a primitiva de dy dt. Ó, primeira coisa, perceba que y é a primitiva da derivada de y. Isso é óbvio, né? Porque se eu derivo y, quando eu derivo y, eu venho para cá. Tá? Então, note que y é a primitiva de dy dt. Ou seja, y é a primitiva da derivada de y. Ok? Beleza. Então, o que eu tinha? Eu tinha essa equação aí, que está por primeiro, ó, dy dt é igual a 3t menos 5. Olha lá. Eu quero achar y, só que y é a primitiva desse daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a primitiva desse pessoal aqui. Só. Então, quem vai ser y? A minha função y vai ser a primitiva de 3t. Quem é a primitiva de 3t? Vai ficar 3t elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, menos, quem é a primitiva de 5? 5t, né? É 5x, só que aqui a gente está com t. Então, vai ficar 5t mais uma constante c. Ok? Então, ó, achar a minha y é achar a primitiva dessa função aqui, ó. Então, se eu quero achar y, eu vou calcular a primitiva para isso daqui. Então, a primitiva dessa é essa, a primitiva dessa é essa. Agora, eu só vou somar aqui 1 com 1, né? Então, a minha função y de t, ela vai ser 3 sobre 2, t ao quadrado, menos 5t, mais c. Perceba, ó, se eu derivar essa minha função y, o que vai acontecer? Esse 2 cai, corta com esse 2, fica 3t, que é o que está aqui. A derivada de menos 5t é menos 5, é o que está aqui. A derivada de c é 0. Então, pronto. A derivada desse é desse. Só que eu terminei a questão? Não. Ó, perceba que até então eu te dei infinitas funções. Só que eu te dei infinitas funções que satisfazem a minha primeira equação, ó, essa daqui. Só que ele me deu uma segunda condição, uma segunda equação aqui, que é a minha condição inicial. Essa condição aqui é que vai amarrar para eu ter uma única solução. Porque se eu não tivesse essa minha condição aqui, ó, se eu tivesse só essa minha equação de cima, eu ia ter quantas soluções? Infinitas, né? Porém, agora que eu tenho essa condição aqui, então não é qualquer uma dessas funções aqui, não. Tem que ser uma função que satisfaça isso daqui, mas que isso aqui também aconteça. E agora, como é que eu vou usar isso daqui, gente? Esse y0 igual a 2. Tu tem a função aqui, certo? Tu sabe o valor dela quando t igual a 0, né? Então, sabe o que tu faz? Iguala t a 0, calcula y0 aqui. Iguala aqui t a 0, t a 0.
É isso que você vai fazer. Então, vamos lá. Aí, olha só. Para t igual a zero. Como é que vai ficar essa minha expressão aqui? Vai ficar y0 é igual a 3 sobre 2, 0 ao quadrado, que aqui no lugar do t é 0, menos 5 vezes 0, mais c. Tá? Então, ó, eu tenho a minha expressão de y, que é em função de t. Agora, pega para t igual a 0. Então, igual a todo t aqui igual a 0. Ó. Então, isso daqui vai ser 0, isso daqui vai ser 0. Então, aqui eu vou achar que y0 é igual a c. Só que quem é y0? Quanto vale y0? Vale 2, pelo problema que ele me deu. Só que isso aqui, ó, é igual a 2. Ou seja, a minha constante c é igual a 2. Então, pronto, achei o valor da minha constante que resolve esse meu problema. Tá? Logo, quem é a minha função, então, y? A minha função y, ela vai ser essa minha função aqui, que é 3 sobre 2, t ao quadrado, menos 5t, mas no lugar da constante eu vou colocar 2, mais 2. Pronto. Essa função aqui é a única função que resolve essa minha equação, essas duas equações aqui, ó. Ou seja, esse meu problema de valor inicial. Quer ver, ó? Se eu derivo essa minha função aqui, será que vai dar 3t menos 5? Vai, né? Aqui eu conservo 3 sobre 2. Derivado de t ao quadrado é 2t. Corta 2 com 2 dá 3t. Derivado de menos 5t é menos 5. Derivada de 2 é 0. Então, a derivada disso, de fato, vai dar isso daqui, ó, 3t menos 5. E se eu igualar t igual a 0, será que vai dar 2? Ó, igual a t a 0. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e vai dar 2. Então, pronto. Olha que legal. Na hora da prova de vocês, se cair um PV, um problema de valor inicial, você já vai saber se você acertou ele. Como? Você deriva e vê se ele satisfaz lá a equação que era derivada. E você iguala aqui o t a 0, ou a outro valor que for dado lá, e vê se vai dar o valor que ele te deu ali no problema de valor inicial. Só, é assim que resolve. Deu para entender? Tudo certo? Tá, vamos resolver mais um, pelo menos, né? Com uma aplicação aí física. Olha esse daí. Determine a função posição de uma partícula cuja velocidade é dada por v de t igual a 4t menos 7 e x1 é igual a 1. Então, gente, num problema desse daí, eu sempre vou te dar uma função que é a derivada de outra e vou pedir essa outra função aí, entendeu? Para gente calcular a primitiva dela. Então, vamos lá. Então, só anotar aqui as informações do problema. Então, ele me disse que a minha função velocidade é igual a 4t menos 7. E ele falou que quando t é igual a 1, a minha posição é igual a 1. Não é a velocidade, a posição é igual a 1. E ele quer saber qual é a função posição que satisfaz. Então, ele te deu a função velocidade da partícula. Ele quer a função posição. Então, ele te diz também que no t igual a 1, né, a tua posição era 1. Então, qual é a função posição que satisfaz tanto essa equação quanto essa? Para você resolver essa questão aí, você tem que saber uma informação importante, que é a relação entre posição e velocidade. Qual é essa relação? Que a velocidade é o quê? É a derivada da posição em relação ao tempo. Isso você tem que saber para resolver uma questão dessa. Ó, então, ele me disse que velocidade é 4t menos 7. Só que quem é a minha função velocidade? A minha função velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Né? Então, ó, a derivada da posição em relação ao tempo é 4t menos 7. Deu para entender, gente? Então, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu só fiz substituir a velocidade pela derivada da posição pelo tempo. E eu quero a minha função posição. Então, o que eu quero? Na verdade, eu quero a primitiva dessa minha função aqui. Então, vamos aplicar a primitiva aqui, né? Então, ó, a minha função x, que é a primitiva dessa daqui, ou seja, então, veja bem, a gente falou que velocidade é a derivada da posição. Então, a posição é a primitiva da velocidade, dada uma certa condição lá.
A gente falou que a aceleração é uma derivada da velocidade. Então, a velocidade é a primitiva da aceleração, dada uma certa condição. Tá? Ok, então, ó, vamos calcular a primitiva dessa. Então, vai ficar assim. Você vai calcular a primitiva disso aqui. Conserva o 4, que é constante. A primitiva de t é t quadrado sobre 2. Né? T elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E aqui, qual é a primitiva de menos 7? Menos 7t. Então, aqui vai ficar menos 7t. Está faltando alguma coisa aqui? O que está faltando? Constante. Não esqueça da constante, tá? Está aqui a constante. Pronto. Aí aqui, para ficar mais fácil, né, eu vou cortar logo esse 4 com esse 2. Então, a minha função posição, ela vai ser 2t ao quadrado menos 7t mais c. Porém, não acaba aqui, ó, porque tem essa constante c aqui. Então, a minha função posição, além de satisfazer essa minha equação aqui, tem que satisfazer essa daqui também. Então, eu vou usar essa informação aqui para achar o valor da minha constante. Tá? Então, vamos lá. Então, ó, agora, perceba que ele não me deu para t igual a 0, ele me deu para t igual a 1. Não tem problema, o raciocínio é o mesmo. Então, para t igual a 1. Para t igual a 1, ó, eu vou usar essa mesma expressão aqui, só que eu vou substituir t por 1. Então, vai ficar x de 1 é igual, aqui vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, aqui vai ficar menos 7 vezes 1, mais a constante c. Só que ele me disse, né, o x1 vale quanto? Nesse caso, coincidiu com 1. Então, aqui eu vou usar essa informação aqui que ele me deu. Então, x1, eu sei que é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 igual 2 vezes 1 ao quadrado, isso aqui é o próprio 2, menos 7 vezes 1 é menos 7, mais c. Então, eu só resolver essa equação aqui para achar o c, né? Então, o meu c vai ser 2 menos 7, isso aqui é menos 5, passo para lá positivo, c igual a 6. Tá? Então, a minha constante c deu 6. Então, quem vai ser a minha função posição? Vai ser aquilo ali que eu já achei, só que c igual a 6. Então, ó, logo, x de t vai ser igual a 2t ao quadrado menos 7t mais, só que a constante eu já achei que o valor dela é 6. Então, ó, aqui acabou a minha questão. Achei minha função posição. Aí, se você quiser, durante a sua prova, você pode verificar se você acertou a questão. Então, como é que você faz uma verificação, né? Vamos colocar aqui, verificação. Lembrando que isso aqui é opcional, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui na hora da prova. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a verificação? Eu vou derivar isso daqui, tá? Primeira coisa, eu posso logo derivar, ou eu posso olhar logo aquela minha condição inicial lá, tanto faz. Então, ó, eu vou olhar logo a condição inicial. Então, se t igual a 1, isso aqui tem que dar 1, tá? Vamos lá. Se t igual a 1, isso aqui vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 7 vezes 1, mais 6. Então, ó, isso aqui vai dar 2. 2 mais 6, 8. 8 menos 7, isso aqui deu 1. Então, ó, ok. Isso aqui está certo. O x1 é igual a 1. Segunda verificação agora. Eu vou derivar essa minha função aqui. Quando eu derivar, tem que dar isso daqui, ó. Tem que dar 4t menos 7. Então, isso aqui é uma parte. Agora, a segunda parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou derivar. Derivar minha função posição. Então, eu vou derivar 2t ao quadrado, menos, eu vou derivar aqui 7t, mais, eu vou derivar a constante 6. Olha, a derivada da constante é 0. Então, isso aqui vai ser igual. Derivada de 2t quadrado. Esse 2 conserva, t quadrado deriva, vai ficar 2t. Então, isso aqui vai ficar 4t. Aqui, derivada de menos 7t, menos 7. Derivada de 6 é 0. Então, ó, deu 4t menos 7. Isso aqui é a derivada de x em relação a t. Só que, o que é a derivada da posição em relação ao tempo? É a velocidade. Então, isso daqui, ó, é a minha velocidade. Então, perceba que a resposta que eu achei
ela obedece tanto à segunda equação lá que ele me deu, que é a minha condição inicial, quanto a minha EDO. Tá? Ela deu 4t menos 7, é o que estava aqui. Ó. A velocidade tinha que dar 4t menos 7 e o x1 tinha que dar igual a 1. Então, com certeza, eu acertei a minha questão. Digamos que na prova você vai fazer uma verificação e aí, de repente, você vê que você errou aqui. Aí, volte para suas contas, veja se tem alguma coisa errada, né? E aí, conserte. Okay? Mas só se você tiver tempo, tá? Não precisa se desesperar para fazer essa verificação aqui, não. Só fazer com calma que dá tudo certinho. Tá, última questão de hoje. Vamos lá. Já tem uns 15 minutos aí, dá tempo. Olha essa daí, gente. Determine a função posição de uma partícula que possui aceleração 7t mais 2. E satisfaz a velocidade em 0 é 2 e a posição em 0 é 1. Então, ó, agora eu te dei a função aceleração e eu pedi a função posição. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai dar isso daí. Perceba que agora eu te dei duas condições, porque vai ser necessário mesmo eu te dar duas condições. Para poder a gente ter uma solução única para essa questão aí. Vamos lá. Ele me deu a aceleração. A aceleração é igual a 7t mais 2. Aí, V0 é igual a 2 e x0 é igual a 1. V0 é igual a 2 e o x0 é igual a 1. Pronto. Ele me dá a função aceleração, ele me dá uma condição inicial para a velocidade e uma condição inicial para a posição. Ele quer saber qual é a função posição. Bom, vamos lá, vamos com calma, né? Eu sei que a derivada da posição é quem? É a velocidade. E a derivada da velocidade é quem? Aceleração. Então, se eu calcular a primitiva para essa daqui, eu vou achar a posição? Não, vou achar quem? A velocidade. Mas se uma vez que eu tenho a função velocidade, calcular a primitiva dela, eu vou achar quem? A posição. Então, essa daí vai ser em duas partes. Eu vou achar a função velocidade e uma vez que eu tenho a função velocidade, eu vou achar a função posição. Ok? Então, vamos lá. Então, ó, a aceleração, ele me diz que a minha aceleração é igual a 7t mais 2. Só que vocês já me falaram que a aceleração é simplesmente a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, ele está me dizendo que a derivada da velocidade em relação ao tempo é 7t mais 2. Então, a velocidade é a primitiva disso daqui. Então, a minha função velocidade vai ser a primitiva disso daí. Qual é a primitiva de 7t? 7t ao quadrado sobre 2. Muito bem. Porque eu conservo o 7, né? E calculo a primitiva só de t. Só que a primitiva de t é t quadrado sobre 2. Então, vai ficar 7 sobre 2t quadrado. Mas, qual é a primitiva de 2? 2t. Falta alguma coisa? Constante. Se o professor perguntar é porque falta, né? Então, tá aqui, ó. Aqui eu vou colocar C1, tá? Porque vai aparecer duas constantes. Mas não tem problema, pode colocar C, C1, C barra, C chapéu, C tio, tanto faz. Aqui eu vou colocar C1. Então, ó, a minha função velocidade é essa daqui. Aí, se você quiser, você podia logo calcular a primitiva para achar a posição, mas ia aparecer C1 e C2. Então, para ficar mais fácil, mais didático, agora que eu tenho a minha função velocidade, eu vou logo achar quem é essa C1 aqui. Já que eu tenho essa condição aqui, ó, V0 igual a 2. Se ele não me desse essa condição aqui, teria como eu achar isso daqui? Não. Por isso que ele tem que te dar essas condições aqui para poder ficar uma solução única. Tá? Sem isso daí, você não vai ter solução. Você vai ter uma solução geral, sem infinitas soluções. Mas tá, vamos lá. Então, ó, a condição que ele me deu aqui inicial é para t igual a 0. Ó. Tá aqui, t igual a 0. Então, eu vou igualar t igual a 0. Então, para t igual a 0. Como é que vai ficar a minha função velocidade em t igual a 0? Eu vou colocar aqui V0 é igual, aqui vai ficar 7 sobre 2, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais C1. Só que V0 ele já me disse que é 2. Ó, isso daqui é igual a 2. Então, vai ficar 2 igual, olha, aqui é 0, aqui é 0. Só sobrou quem? A minha constante C1. Então, eu descobri que a minha constante C1 vale 2.
Então, a minha função velocidade para esse problema de valor inicial aqui é a seguinte, ó. Então, a minha função velocidade é igual a 7 sobre 2 t ao quadrado mais 2t mais C1, só que C1 eu sei que vale 2. Então, mais 2. Então, essa é a minha função velocidade. Só que é isso que ele pediu no problema? Não. Ele pediu a função posição. Só que eu sei que velocidade é o quê? É a derivada da posição pelo tempo. Então, vamos lá. Vou colocar assim, ó. Como velocidade é a derivada da posição pelo tempo, temos... Então, ó, essa igualdade aqui vai ser a derivada da posição pelo tempo. Então, a derivada da posição pelo tempo... Aqui, na prova também não tem problema você colocar x' em vez de dx dt, tá, gente? Ou então aqui, v' em vez de dv dt. Fica à vontade para usar a anotação aqui. Tá, então dx dt vai ser igual a 7 sobre 2 t ao quadrado mais 2t mais 2. Então, eu vou calcular a primitiva disso daqui, ó. Então, a primitiva dessa daqui, que é a minha função posição, vai ser a primitiva dessa. Isso aqui é uma constante, isso aqui conserva. Então, vai ficar 7 sobre 2 vezes qual é a primitiva de t ao quadrado? T ao cubo sobre 3. Vai ficar t ao cubo sobre 3. Mais 2 vezes a primitiva de t, que é t quadrado sobre 2, mais qual é a primitiva de 2? 2t, mais uma outra constante aqui, ó, C2. Não vai esquecer essa constante. Tá aqui, ó, corta esse 2 com esse 2, aqui a gente pode multiplicar logo, né? Vai ficar t quadrado. Aí tá. Aí, então vai ficar x de t é igual a 7 sobre 6 t ao cubo mais t ao quadrado mais 2t mais C2. Já acabou? Ainda não. Falta achar quem é esse meu C2 aqui. Aí vamos voltar para a minha condição. Ó. Ele me disse que para t igual a 0, o x vale 1. Então eu vou usar essa minha condição aí. Então, ó, para t igual a 0, como é que vai ficar? Eu tenho aqui o x0. O x0 vai ser igual a 7 sobre 6, 0 ao cubo, mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais C2. Tá? Então, ó, isso daqui vai zerar, isso daqui vai zerar, isso daqui vai zerar. Então, o meu x0, ele me disse que é 1. Vai ficar 1 igual a C2. Então, a minha constante de C2 vale 1. Então, pronto, achei a minha resposta toda. Tá, não tem mais espaço aqui, né? Vou ter que passar para cá. Não, acho que eu vou apagar bem aqui, tá, gente? Eu vou apagar... Eu posso apagar aqui? Vou apagar aqui rapidinho. Tá, vou apagar aqui então. Senti que alguém falou não aí. Tá, então vamos lá. A minha função x, olha lá, então a minha função x vai ficar 7 sobre 6 t ao cubo, mais t ao quadrado, mais 2t, mais C2, só que C2 vale 1. Então, tá aqui. Então, essa daqui é a minha resposta. A minha função posição, que resolve esse problema aqui, é essa daqui. Agora, será que resolve mesmo? Vamos fazer uma verificação aqui bem rápida, de cabeça agora. Se eu colocar t igual a 0 aqui, isso aqui 0, 0, 0, vai dar quanto? Vai dar 1. Satisfaz isso daqui, né? Ok. Tá. Agora, bora derivar isso daqui, ó. A derivada disso daqui, eu já achei. Deu isso daqui, ó. Se t igual a 0 aqui, aqui vai zerar, vai dar 2. Que é de fato que está bem aqui, ó. Então, acertei mais uma vez. Tá, mas bora ver se eu acertei essa derivada aqui, ó.
Derivando isso daqui, esse 3 cai, vai cortar com 6, vai ficar 7 sobre 2t quadrado. Aqui vai ficar 2t, aqui vai ficar 2, aqui vai dar 0. Que é de fato que eu tinha bem aqui. Agora, derivando isso daqui, esse 2 cai, vai ficar 7t, aqui vai ficar 2, aqui vai dar 0. Então está aqui, ó, 7t mais 2. Então pronto. Então essa função posição aqui é a minha função correta. Essa função posição aqui é a função que resolve esse meu problema de valor inicial. Essa minha EDO. Deu para entender? Tudo bem? Então o assunto da prova é até aqui, tá, gente? Quarta-feira vai ter a nossa revisão e sexta a nossa prova. Tá? Então vamos se preparando desde já, vamos estudando. Não se preocupe que vai dar tudo certo. Obrigado pela presença, até quarta-feira.